Ministro João Roma, ministro da Cidadania. Bom, agora tem dinheiro para pagar os R$ 400, né? Se o Paulo Guedes não tivesse deixado o presidente gastar com emenda parlamentar os 30 bi que ele gastou com esses caras do Centrão, certamente teria dinheiro para gastar sem PEC de caloteiro. Mas agora eu tenho impressão que o dinheiro está sobrando aí para pagar os R$ 400 que esse Paulo Guedes nunca quis, porque ele não gosta de pobre. Ele nunca quis pagar mais de R$ 200. Sempre pagou na média R$ 200. Só pagou a mais que o Bolsonaro deu 600 na primeira vez, porque a Câmara deu 500, ele queria 200. Depois ele acabou com o auxílio emergencial, voltou fragmentado em parcelas que dão média de R$ 200, que é o que ele quer. Ele acha que o povo pode viver com 200 conto, com uma inflação que ele ajuda muito a criar de 11%, com o dólar nas alturas e a bolsa caindo. O Paulo Guedes, ele não só mora na granja do torto, com uma condução da economia por parte dele é torta pra caramba. Eu não sei porque que o Bolsonaro deve ser parente do Paulo Guedes, porque eu teria mandado o Paulo Guedes embora há muito tempo. Bom, mas eu não sou presidente da República e não vou nem ser, porque já me passaram uma rasteira e eu não vou nem condição de candidato à presidência eu vou ter. Mas algum cargo eu vou ter e com certeza o cargo que eu tiver eu vou exercer não com mentira, mas com realidade. Se tiver, né? Porque eu sei lá se o povo vai votar em mim também, mesmo porque o povo gosta de votar em quem ferra com o povo normalmente. Ministro, bom dia, um prazer falar com o senhor. Agora dinheiro tem para pagar o auxílio emergencial de R$ 400. Eu queria saber a partir de quando esse auxílio vai ser pago. É um prazer falar com o senhor, o desabafo não tem nada a ver com o senhor. É uma pessoa que eu gosto, admiro e que sempre recebo com muito carinho. Bom dia, ministro. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes da Rede Bandeirantes. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você e agradeço essa oportunidade de estar conversando com milhões de brasileiros nesse momento, comemorando, sim, a aprovação de uma PEC que viabiliza o reforço de um programa social, não é, que nós sabemos que existem 17 milhões de famílias brasileiras que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Essas pessoas que estão passando necessidade precisam, sim, de um reforço do programa social no enfrentamento das consequências sociais dessa pandemia, né? Pessoas que tiveram muitas vezes impedidas de ganhar o sustento de suas famílias. Então, assim como outros países do mundo estão fazendo, é muito importante que o Brasil consiga também reforçar o programa social dessas pessoas que estão muitas vezes com dificuldades até em suprir o alimento básico de suas famílias, né? O processo mundial, né, de inflação, nós estamos vivendo uma crise global, né? O Brasil tem feito o seu dever de casa e essa PEC, inclusive, ela vem fazer o regramento, dar mais transparência, não é, sobre a previsibilidade de gastos públicos. Pouco antes, né, da mensagem orçamentária esse ano, surgiu, né, um pagamento de 89 bilhões de reais de precatórios. Então, essa previsibilidade é muito importante para que haja certo maior controle dos gastos públicos. Da maneira como foi formulada, que foi fruto de várias reuniões, inclusive com a área econômica, reuniões tensas, mas reuniões francas, buscando solucionar o problema, encontramos realmente um mecanismo que possibilita, né, abrir um espaço fiscal que dê recursos diretamente para a área social. Não são recursos que vão para emendas de parlamentar, são recursos, certo, com finalidade específica. Mas já foram. Para fortalecer a área social. Foram 30 bi para emendas de parlamentar. Cidadão mais necessitado. Eu sei, mas já foram. Não dá para justificar agora que essa emenda vai pagar auxílio emergencial de pobre, porque lá atrás o governo gastou 30 bi com emenda de parlamentar. Era o suficiente para pagar o auxílio emergencial. Um país que é caloteiro e que gasta mal, ninguém investe aqui, ministro. Isso aí podia ter sido melhor conduzido pela área econômica. Eu sei que, como você comentou agora há pouco, certamente você poderá estar disputando uma eleição, não é? Eu até gostaria de te convidar para... Olha, nem sei mais, viu? Eu nem sei mais. No meio dessa gente que aprova esse tipo de medida, nem sei mais se eu tenho interesse. Era importante, para dizer a verdade. Depois dizem que eu não vou para a política. Não, depois dizem que eu não vou para a política, por isso, por aquilo, é por esse tipo de coisa aí.
coisa que teria sido evitada. Quer dizer, por que o Paulo Guedes, já que ele quer furar gasto, já que o ministro quer furar gasto agora e prometeu que não ia furar, é mais uma que ele disse que não ia fazer, aumento de imposto, não ia furar gastos de forma alguma, e está furando o teto de gastos, por que ele não fura mais o teto de gastos e dá 600, 700 pau para o povo que precisa, ao invés de 400? Aproveita a PEC dos precatórios e dá 600, 700. Deixa eu fazer um raciocínio com você, Datena. Vamos imaginar que você resolva disputar a eleição e se transforma em senador. Não, deixa isso para lá. Não, deixa isso para lá. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o auxílio emergencial. Eu ainda não disputei a eleição e nem sei se vou disputar. O senhor pode usar qualquer outro exemplo, menos o meu. Eu estou aqui como jornalista e não como candidato a coisa nenhuma. Perfeitamente, Datena. Mas o que cabe esclarecer é que o papel princípio, uma das principais finalidades do Congresso Nacional é definir a peça orçamentária. É o Congresso que define o orçamento público. E é preciso também tirar uma visão muitas vezes preconceituosa do que significa a emenda parlamentar. É uma ferramenta legítima. Essas emendas são diferentes de outro tipo de recurso que a pessoa pode olhar. O orçamento secreto é legítimo? O orçamento secreto, que ninguém sabe para onde vai o dinheiro e qual é o senador ou deputado que recebe. Tem orçamento secreto aí no meio. Datena, isso é uma expressão preconceituosa utilizada por uma peça orçamentária. Quando um orçamento é destinado, vamos supor, eu não vou usar o seu caso, eu vou usar o meu caso, Datena. Você me conhece, sabe que eu sou deputado federal eleito pela Bahia, estou licenciado na qualidade de ministro. Como deputado federal pela Bahia, por exemplo, eu preciso dar respaldo aos eleitores que votaram em mim. E como eu dou esse respaldo através do orçamento? Por exemplo, alocando a construção de uma barragem no município de Serra Preta, colocando recursos para a construção de uma estrada. Isso é a finalidade das emendas parlamentares. Então é legítimo. O senhor tem certeza que essas emendas parlamentares distribuídas de mais de 30 bi pelo governo serviram para ir para a barragem e não para a campanha eleitoral? O senhor tem certeza disso? O senhor tem convicção disso? Que todos os parlamentares que receberam as emendas usaram em benefício do povo? Eu tenho muito orgulho, Datena, da forma como eu destino as emendas parlamentares às quais eu tenho domínio. O senhor coloca a mão no fogo por 513. E a maioria do Centrão que recebeu 30 bi. O que é importante saber é que cada deputado e cada senador, ele está legitimado pelo povo brasileiro. Cada um deles passou por uma eleição, ele tem povo para dar satisfação aos seus eleitores. Então é como funciona o sistema brasileiro. Mas vamos nos ater ao tema, como você pediu, e vamos falar sobre o Auxílio Brasil. Na semana passada, muita gente abriu a boca para dizer que o governo estava acabando com o Bolsa Família. E o Auxílio Brasil, ele é um programa, inclusive, muito mais fortalecido. Todos os beneficiários do Bolsa Família já serão abraçados pelo Auxílio Brasil, que passa a ser o novo programa permanente do governo de transferência de renda. O Auxílio Brasil está integrando outras políticas públicas, como a primeira infância, como capacitação, como segurança alimentar e nutricional, que é uma pauta que precisa ser superada no nosso país. Um programa que chega, inclusive, para uma quantidade maior de brasileiros, que atualmente são 14,7 milhões beneficiários com o programa Bolsa Família. Nós vamos passar para 17 milhões de beneficiários. E a opção do governo é justamente focar as ações do governo para a população mais necessitada. Quem está no programa permanente é justamente as pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza e que necessitam, em especial nesse momento, de um suporte maior do programa social. Sabemos que todos sofreram com o advento da pandemia. O mundo inteiro está passando por privações por decorrência dessa pandemia. Mas existem brasileiras e brasileiros que sofrem muito mais. E esses são justamente as pessoas mais necessitadas, que fazem parte da pobreza e da extrema pobreza, que fazem parte, portanto, do programa permanente do governo. Quando é que começa a ser pago os R$400? De que forma vai ser pago e quem vai receber esse auxílio emergencial de R$400? O Auxílio Brasil, Datena, começa a ser pago na próxima semana, no dia 17 de novembro, dando sequência, como era, inclusive, o calendário de pagamento do programa Bolsa Família, no mesmo calendário como as pessoas já estão habituadas de receber. Mas esse complemento que vai viabilizar com que cada um dos beneficiários
não receba menos de R$ 400, só será possível ser implantado a partir do mês de dezembro, porque a folha desse mês já está fechada e a PEC foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa ser apreciada no Senado. Então, para isso, né, para que os R$ 400, né, sejam implantados no fortalecimento desse benefício social, ainda precisa que seja aprovado no Senado e daí que se operacionalize todo esse pagamento, fortalecendo o programa social do governo, né, ajudando as pessoas que mais precisam no nosso Brasil. Garantia mesmo dos R$ 400 só depois de passar pelo Senado. Então, para você que está nos ouvindo, a partir de dezembro seria esse auxílio emergencial. Ele seria linear, todos receberiam R$ 400, ou seria gradativo, como o auxílio emergencial foi, o Auxílio Brasil? Não, Datena. O programa permanente, o Auxílio Brasil, diferente do auxílio emergencial, que tinha um valor definido, esse programa ele tem um ticket variado de família a família, de acordo com as condicionantes de cada família. Se a mãe tem filho, qual é a faixa etária daquela família, qual é a renda per capita daquela família. Então, no programa permanente, tem gente, muitas pessoas vão receber menos de R$ 100 e outras pessoas recebem até mais de R$ 600, dependendo da configuração dessa família e da necessidade que ela vive. E esse benefício transitório vem justamente para equalizar essa distorção, fazendo com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$ 400 nesse período de enfrentamento das consequências sociais da pandemia. Então, esse mês começa o pagamento, como era anteriormente, com o aumento de 17,9% do programa permanente, e já em dezembro começa a ser pago esse benefício compensatório, que faz com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$ 400, mas vai ter gente recebendo muito mais. Mantém-se os benefícios conseguidos durante o auxílio emergencial do Auxílio Brasil. Por exemplo, o cidadão que consegue um emprego e não teria mais direito ao Auxílio Brasil, depois ele pode voltar ao programa, se perder o emprego de novo? Talvez essa seja a transformação mais importante desse programa da Tenda. Muito obrigado, uma excelente pergunta. Uma grande diferença do Auxílio Brasil é que, ao invés dele punir o cidadão que consiga, por exemplo, assinar a carteira, que consiga uma oportunidade de trabalho, antigamente ele ia perder o benefício social. Isso dividiu os brasileiros, porque muita gente dizia, a pessoa não quer trabalhar, só quer o benefício social. Quando não é verdade, as pessoas querem sim uma proteção social. Então, neste novo programa Auxílio Brasil, a pessoa vai ter um estímulo do governo para que ele possa, sim, assinar a carteira, para que ele possa ampliar a renda da sua família, conquistar mais qualidade de vida, tendo uma regra de permanência no programa, certo? Que garante que ele permaneça no programa, inclusive que ele tenha um estímulo financeiro no momento em que ele conquistar uma posição de trabalho. Então, é um programa que, ao invés de punir aquele cidadão que conseguir, né, uma ascensão, que conseguir uma oportunidade de trabalho, a gente vai estimular para que essa pessoa consiga caminhar com as próprias pernas e conquistar melhor qualidade de vida para a sua família. Olha, depende da aquiescência do Senado, não é? Se não passar no Senado, obviamente o governo já deve ter um plano B para isso. Tem, ministro? Datena, nós estamos focados e confiantes na aprovação dessa medida pelo Senado. Nesse enfrentamento à pandemia, o Congresso Nacional não falhou ao povo brasileiro. Foi assim na aprovação do orçamento de guerra, foi assim na aprovação da PEC emergencial, e assim está sendo agora na aprovação dessa PEC 23, que viabiliza o reforço do programa social do governo para os brasileiros mais necessitados. Não podemos esquecer que existem 17 milhões de famílias no Brasil, devidamente cadastradas, que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Então, nós estamos focados e confiantes. Conversei já com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me fez diversas perguntas sobre o programa social, e manifestou-se totalmente empenhado em dar o máximo de celeridade na tramitação desse tema do Senado, buscando sensibilizar os seus pares senadores, e fica aqui o nosso apelo, para que cada parlamentar possa, sim, mais uma vez, estar ao lado do povo brasileiro, viabilizando um programa social mais robusto que possa, sim, ajudar essas pessoas mais necessitadas. Eu não queria voltar a esse argumento, mas se o governo não tivesse gastado um mal com emenda de gente que não devolveu essas emendas ao povo,
tenho certeza que não devolveu, muitos deles não devolveram, o Brasil não precisaria de PEC de calote. Isso aumenta o risco Brasil, porque ao mesmo tempo que não paga um coitado num aposentado que tem para receber do governo, não paga fundos internacionais que vão deixar de investir no Brasil para reaquecer a nossa economia. E um país que não tem controle sobre os seus gastos, porque pior do que isso, né? Não tem controle sobre os seus gastos e fura o teto de gastos, aumenta ainda mais o risco Brasil. E com 11% quase de inflação, e se ninguém investir aqui, o Brasil está perdido. Se não houver dinheiro externo investido no Brasil, aí é que o pobre vai ficar realmente mais pobre do que sempre e vai ficar miserável, como já tem muita gente miserável no Brasil. Mas eu vou repetir a pergunta: se o Senado não aprovar, tem uma boia, um plano B para o governo pagar esses R$400? O governo, é questão de honra para o governo pagar esses R$400, ministro? Datena, o presidente Bolsonaro está determinado em ajudar os brasileiros que mais precisam. Esse não é um governo que serve a caixas de poder, nem a grupos poderosos. Esse é um governo que serve a população brasileira, por isso que o presidente Bolsonaro sempre diz: menos Brasília e mais Brasil. O que nós estamos focados é na aprovação dessa PEC, pois é a melhor maneira de executar esse pagamento. Nós temos convicção que o Senado vai sim contribuir com esse avanço para o povo brasileiro. O Brasil tem dado exemplos, inclusive, se destacando internacionalmente com os seus avanços na área econômica. O processo inflacionário é um processo global e, da maneira como foi feita, fruto de várias discussões, essa PEC não fura o teto de gastos, pois ela apenas antecipa uma regra que já iria estar em vigor em 2026. Portanto, nós estamos disciplinando e dando maior previsibilidade aos gastos públicos. E só em comparação financeira, é importante você ter esses números. Só no auxílio emergencial, o governo gastou mais de 350 bilhões de reais. O que nós estamos tratando agora é um reforço de orçamento que não supera a marca de 40 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos tendo toda a responsabilidade, todo o zelo com a política fiscal do governo, porque nós precisamos sim não falhar com a missão primordial do governo, que é ajudar as pessoas mais necessitadas desse Brasil. Isso eu não tenho dúvida, mas que não furou, mas vai furar, porque o ministro já pediu autorização para furar o teto de gastos, porque não é só a PEC dos precatórios que está em monta, tem mais dinheiro o Brasil gastar, e não tem dinheiro, então vai ter que furar o teto de gastos. Não furou com essa PEC, vai furar com outras medidas que o governo vai ter que tomar. São medidas emergenciais, a gente reconhece que muito por causa de um governo de má administração da presidente Dilma e do Manteiga, o Brasil já estava com 13 milhões e meio de desempregados ali, depois da pandemia, mas a administração do Paulo Guedes, a meu ver, tem sido desastrosa. Ele não cumpriu nada do que ele falou, não ajudou em nada o povo brasileiro e duvido que ajude daqui para frente. Só vai ajudar porque o presidente bateu o pé, porque senão ele mesmo não ajudaria. Ele não gosta de pobre, já tá na cara que o ministro não gosta de pobre, ele só vê a administração dele. E, aliás, o Congresso também ajudou muito pouco, porque teve muito pouco projeto social até agora para ajudar o brasileiro. Esse é o detalhe. Esse auxílio emergencial foi a tábua de salvação do brasileiro até agora, quer queira, quer não queira. O objetivo eleitoral não me interessa, mas os R$600 que estavam pagando estavam ajudando o brasileiro. E o Paulo Guedes vai dar uma cacetada, corta o auxílio emergencial no pior da pandemia, divide em 3, né, e agora volta com R$400. E para furar teto de gastos, vem com essa história de que, olha, se não passar a PEC dos precatórios, os coitadinhos continuarão coitadinhos. Não, vai passar a PEC dos precatórios, os coitadinhos vão continuar se ferrando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tomara que não. Tomara que eu esteja redondamente enganado. Porque por mais boa vontade que tenha o presidente, a economia vai muito mal no Brasil. É um dos poucos países que passaram dos 2 dígitos. Acho que um dos 3 países que passaram dos 2 dígitos de inflação. O IPCA de hoje bateu 1,25, que é uma calamidade. 1,25 era a média aí quase que anual. Vamos passar de 10, quase 11%. Nós vamos bater de inflação. O que, com o aumento do dólar, com bolsa despencando, corrói o dinheiro de quem mais precisa, o poder de compra de quem mais precisa.
que é o pobre, que não tem dinheiro para botar combustível no tanque e não tem dinheiro para comprar comida e não tem dinheiro para pagar aluguel. E o Paulo Guedes acha que pode aumentar a energia elétrica, que não tem problema nenhum. Ele não paga, ele mora na Granja do Torto. Quem paga somos nós. Esse é o problema. Eu não duvido de gente como o senhor, não. Eu duvido de gente como o ministro Paulo Guedes, que falou que ia defender o povo e não defendeu coisa nenhuma até agora. Esse é um ponto de vista isolado, parece que é meu mesmo, que o presidente não pensa assim, senão eu já teria, pela personalidade dele, mandado o Paulo Guedes andar há muito tempo. O ministro, o senhor permite algumas perguntas que, com certeza, milhões de brasileiros têm dúvidas sobre o novo auxílio emergencial? Sem ofensa, hein? Se tiver pergunta com ofensa, não coloca, porque aqui a gente trata bem os nossos entrevistados. Tem alguma pergunta aí, Guilherme? Tem alguma pergunta? Datena, tem pergunta, mas os ouvintes iniciais aqui estavam um pouco acalorados, os ânimos um pouco acima do natural. Ofensa, não. Mas agora com a forma de eu trabalhar. Vai chegar a pergunta aqui. Não, com ofensa não. Com ofensa não adianta. Com ofensa Sabe por que eu não gosto de brigar com o entrevistado? Primeiro que eu acho que todo mundo que aceita um convite para dar entrevista, se você briga com a pessoa, você está recebendo mal a pessoa na sua casa. Se você discute com a pessoa vai brigar com você e a informação que tem que chegar ao público não chega ao público. É por isso que as entrevistas minhas chegam até o final, com direita, esquerda, centro, porque eu trato bem as pessoas. Eu posso até discordar, mas acho que ofender jamais. Porque se eu ofender o ministro me ofende lá, e aí acabou a entrevista. Aí que legal. Olha, o Datena, hein, é bravo e tal, e o povo que precisa saber das coisas não sabe de nada. Então tem alguma pergunta aí que possa esclarecer alguma coisa ou não? Ou é só ofensa? Agora começou a chegar já, Datena, com o seu toque, já começou a chegar assim, pergunta. Não, sim, mas tem. Você já ouviu a pergunta? Antes de colocar no ar, você já ouviu, Guilherme? Sim, o João ouviu aqui e atestou que não tem nenhuma ofensa ao ministro, tá tudo certo. Se o ministro permitir, então eu vou colocar a pergunta no ar. Eu permito, mas eu queria, ao ponto que, mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade de poder estar aqui, trazendo esclarecimentos e informação para o povo brasileiro. Eu queria agendar com você a oportunidade da gente poder fazer uma entrevista dessa presencial, que eu quero te visitar aí para tomar um café com você, não é? E porque a gente possa discutir mais a profundo esses assuntos, não é? E logo que eu tiver uma próxima agenda, eu quero fazer uma visita aí presencial. Tá? E será muito bem recebido, o senhor pode ter certeza. Em atuar, né? Você sabe que o Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro e nós estamos determinados em ajudar os mais necessitados. Tanto através do Auxílio Brasil, claro, que eu tenho certeza que é um avanço na política social do governo, como em outras pautas que eu tenho interesse depois de conversar com você, como a questão da segurança alimentar e nutricional. Não é admissível, Datena, que um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, que 1 em cada 5 pratos de comida no mundo é produzido pelo Brasil, que nós desperdiçamos 30% de tudo que produzimos, não é admissível que ainda existam brasileiros passando fome. Então, algo está errado e não é a escassez de alimento. Então, nós estamos tratando desse assunto. Amanhã mesmo estamos lançando um programa com o presidente Bolsonaro para cada vez mais fortalecer essa questão da segurança alimentar. E sobre esse tema eu gostaria de depois ter uma entrevista especial com você para que a gente possa detalhar e aprofundar um tema tão importante para milhões de brasileiros. O senhor vê que com intuição é muito mais importante do que inteligência e conhecimento, né? O Einstein já dizia isso. Um morador de rua que estava comendo comida do lixo foi entrevistado pelo Garrafa e a resposta dele foi a seguinte: olha, eu estou comendo comida do lixo, que é a única coisa que eu tenho. Então eu tenho que comer comida daqui. Agora, o nosso país joga grande parte do que produz de alimento fora. O morador de rua disse isso. A consciência dele não devia ter um conhecimento elevado, não deve ter tido acesso a estudo e tal, mas tinha intuição e informação. A maior parte do que a gente produz, a gente joga fora, ou grande parte do que a gente produz, a gente joga fora. Só me desculpe o começo acalorado da entrevista, mas discordar não significa brigar. Oi? Isso mesmo. E muito disso por causa da burocracia, por disfunções normativas. E nós estamos justamente tratando disso, porque hoje, inclusive, o empresário que quer doar o alimento, ele termina sendo punido.
enquanto que nós temos é que estimular, né, esse espírito de solidariedade entre os brasileiros. Quem tem, doa para quem não tem. Não é? Agora a pessoa não pode ser punida, não pode pagar imposto, não é, por estar fazendo a doação de alimentos para necessitado. Então são essas ações que nós estamos conseguindo evoluir aqui e que eu queria, numa oportunidade, numa entrevista, se possível, até presencial com você, a gente poder tratar desse tema da questão da alimentação. Maior prazer. O São Paulo não tem morte zero, porque a gente já descobriu uma morte, o governador tinha anunciado morte zero, a gente já descobriu uma morte, mas está controlando bem a pandemia, espero que controle, porque a pandemia já perdeu o controle fora do país de novo. Nós temos a Europa como novo epicentro, talvez, de uma sexta onda, 1.200 mortes, 1.211 mortes na Rússia, o que é um recorde, a Alemanha com vários casos, a Inglaterra com vários casos, temos que tomar cuidado com esse bicho. E não é como o governador anunciou aqui, morte zero, a gente já descobriu uma. Tomara que não descubra mais e tomara que as pessoas continuem tomando as suas precauções para que não vacina. 642 mil pessoas não foram vacinar na segunda dose. Tem que procurar a dose da vacina. Vai tomar vacina, pelo amor de Deus. Bom, não estamos na morte zero, mas dá para controlar com certeza. O dia que o senhor quiser, a gente marca uma entrevista presencial. Uma ou duas perguntas ao ministro, mas sem ofensa. Se houver ofensa, eu corto na hora, por gentileza. Bom dia, Datena, bom dia ao ministro. Meu nome é Vicente Júnior, morador de Itu, estado de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta ao ministro, se me permitem. Eu gostaria de saber se quando nós votamos e elegemos deputados e senadores, passamos um cheque em branco para que gastem da forma que quiser, sem dizer para onde está indo. Obrigado. Perguntou de uma maneira educada, mas perguntou o que tinha que perguntar. Sem ofensa, dá para você fazer pergunta. Perguntou de uma maneira educada. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas foi uma pergunta dura e que o ministro vai responder. Quando se vota no representante, na democracia representativa, você de fato está delegando, não é, que essa pessoa chegue em Brasília e fale por você. Então você de fato está escolhendo uma pessoa que seja o seu porta-voz em Brasília. E entre as principais atribuições do parlamentar aqui em Brasília estão a fiscalização da execução, não é, do orçamento do governo, assim como a formulação da peça orçamentária. Então, cabe aos deputados e senadores a definição, inclusive, da alocação dos recursos. Todos os anos é feita uma peça orçamentária e cabe aos parlamentares, tanto que existem, além disso, as emendas impositivas, as emendas nominais e as emendas de bancada e também, não é, as emendas de comissão. Isso se dá através da peça orçamentária e isso está dentro do sistema de transparência, onde hoje toda a execução de obra pública pode ser observada através do portal de transparência. É importante, sim, que além de votar e escolher adequadamente o seu representante, você acompanhe o dia a dia do mandato desse seu representante para saber se as posições que ele está tomando têm a ver com o que você gostaria que estivesse sido deliberado em Brasília, e também é fácil analisar a destinação dos recursos dele através dessa mesma peça orçamentária, né, dentro do portal Transparência, onde você vai ver qual é o deputado que está colocando recursos para aquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa muito sintonizada com a área de esportes, você vai lá dentro do que distinguiu o seu representante e vê se ele colocou a emenda para a área de esporte. Vê se ele colocou emenda, por exemplo, em áreas que tem a ver com as bandeiras que você acredita. Senão, você escolhe um representante que faça justamente a defesa das bandeiras que você acha que são as prioritárias para o Brasil. Mas na democracia representativa, a função do parlamentar é justamente falar por aqueles que lhe elegeram. Ele está ali para representar a população que lhe legitimou a estar ali entre os 300 e os 513 do parlamento e os 81 senadores. Como é que o senhor analisa, em cima dessa pergunta, a decisão do Supremo em suspender o repasse das emendas da emenda do relator? Como é que o senhor analisou isso? Até não achei que foi uma matéria, né, tratada de forma muito assodada, e
Me toca isso porque isso fica parecendo mais uma vez, né, um exacerbo de função do judiciário. Parece mais uma vez o judiciário, né, buscando extrapolar as suas fronteiras. Nós vivemos num Estado de direito, constituído por 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que são interdependentes. Mas da maneira como está hoje, cada hora parece que o judiciário fica querendo testar um outro poder, né, como se estivesse buscando uma queda de braço. Então, acho que isso não é salutar para a harmonia entre os poderes, né, e me pareceu, né, uma discussão muito assodada perante uma execução, né, já no final do ano, que poderia ter sido, inclusive, sido feita através de outros ajustamentos, e lembrando que é função principal do Parlamento brasileiro tratar, certo, das emendas, tratar do orçamento da União de uma maneira geral. Né? Isso é feito, né, de uma forma muito transparente, todas as reuniões são gravadas, certo? Ontem mesmo eu estive lá na Comissão de Orçamento, que eu estava tratando sobre PLN, para viabilizar, inclusive, o pagamento, né, das pessoas do Auxílio Brasil. Então, as discussões se dão com diferentes partidos políticos, de forma totalmente transparente e civilizada. Então, da maneira como o Judiciário tratou o tema, eu acho que sim, que ele avançou, não é, entre atribuições de outro poder. Tem mais uma pergunta para o ministro, vamos liberar o ministro, que tem agenda para cumprir, principalmente agora com provavelmente já o auxílio emergencial garantido de R$400. Mais uma pergunta do ouvinte da Rádio Bandeirantes ao ministro João Roma. Bom dia, pessoal da Bandeirantes, a Mauli da Baixada Santista. Eu gostaria que o ministro explicasse essa história do Auxílio Brasil durar até dezembro de 2022 só. E daí por diante, como é que fica? Abraços. Obrigado pela pergunta, Mauri. O Auxílio Brasil, ele é um programa permanente. Ele não vai parar nem nesse dezembro, nem no próximo dezembro. O Auxílio Brasil, ele sucede o Bolsa Família, tanto que todos os beneficiários do Bolsa Família já estarão contemplados pelo Auxílio Brasil, e além disso, nós vamos sair de 14,7 milhões de famílias para cerca de 17 milhões de famílias. O que é temporário é esse benefício transitório, que nesse momento que estamos saindo de uma pandemia, onde as crises sociais estão mais severas, nós estamos buscando equalizar os ganhos desses beneficiários, fazendo com que ninguém que esteja no benefício receba menos de R$400. Então, só para ficar muito claro, o Auxílio Brasil é o novo programa permanente de transferência de renda, de assistência social, que interliga políticas públicas, e ele é permanente. Ele não vai finalizar em dezembro do próximo ano. Dá para o senhor estabelecer como última pergunta as faixas de recebimento do Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil, Datena, diferente do auxílio emergencial, ele não tem valores determinados. Como eu lhe disse, são condicionantes de acordo com a realidade de cada família. As famílias entram... Como é que as famílias podem ser contempladas, por exemplo, pelo Auxílio Brasil? Elas procuram o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que funciona assim como o SUS, de forma tripartite federativa, está estabelecido em todos os municípios do Brasil. A pessoa vai lá no Centro de Referência de Assistência Social, vai fazer um cadastro, que é um cadastro aprofundado, que não leva em conta apenas o rendimento da pessoa, mas as condições que ela vive, sua composição familiar. Portanto, dentro dos beneficiários do Auxílio Brasil, existem pessoas que ganham menos de R$100, até pessoas que ganham mais de R$600, a depender dessas necessidades sociais de cada uma. Então, os valores são muito variáveis. Por isso que nós criamos, não é, esse benefício compensatório, que será viabilizado com a aprovação da PEC, para garantir que até dezembro do próximo ano, nenhum brasileiro receba menos de R$400 para fazer jus ao enfrentamento desse momento difícil das consequências sociais dessa pandemia. Ministro, um ótimo dia, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, e o senhor falou também para os assinantes do UOL, aos quais eu agradeço a audiência. Um abraço grande, ministro, um ótimo dia, saúde ao senhor, à família e ao Brasil. Muito obrigado, Datena, obrigado pela oportunidade, é sempre um momento de alegria poder
né, travar esses debates e levar especialmente esclarecimento e cidadania para a população brasileira. Você exerce um importante papel como comunicador e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos sempre estar estabelecendo esse diálogo fluido, porque também cabe, né, aos líderes políticos, aos administradores públicos, dar satisfação das coisas que estão em andamento. As pessoas precisam estar comunicadas e informadas do que acontece na nossa República. E faço questão, né, de o quanto antes poder estar lhe visitando presencialmente para tratarmos de outros temas. Muito obrigado pela oportunidade, né, e uma excelente semana para você. Obrigado ao senhor, será muito bem recebido aqui.